Querido irmão, querida irmã, eu quero conversar com você hoje e trazer uma palavra da parte de Deus sobre o seguinte tema: um diálogo entre Deus e você sobre o ano de 2026. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e nós vamos ler dos versículos 1 indo até o versículo 6. Gênesis, o livro dos começos, por isso tem esse nome. Gênesis, começo. Aqui nesse livro estão os começos da humanidade, do pecado, da desobediência, começo do plano de salvação, começo da aliança entre Deus e o ser humano, começo das famílias, o começo das nações, o começo das guerras também, e assim por diante. E é nesse livro que nós encontramos um diálogo de Deus com Abraão sobre uma nova etapa da vida do seu servo Abraão. Vamos ler capítulo 15, versos 1 a 6. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandioso, sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Quando lemos esses versos da Bíblia Sagrada, e se continuarmos a ler dos versículos 12 até o 21, nós encontraremos Deus fazendo uma aliança com Abraão. É chamado de aliança abraâmica, um dos maiores acontecimentos da metanarrativa, isto é, um dos maiores acontecimentos da história da redenção do ser humano. É crucial essa aliança para com a relação homem e Deus, humanidade e Deus. É da aliança de Deus com Abraão que nasce uma nação que se chama Israel, através dos seus herdeiros, Isaac, depois Jacó, depois os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, e assim por diante. E é dessa nação que nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz a salvação, a vida eterna, morre na cruz do Calvário, e ali se completa o porquê da aliança de Deus com Abraão, a obra redentora. Mas, quando lemos esses versos, do verso 1 até o 6 que lemos, Abraão está antes dessa aliança, está sendo preparado por Deus para esta aliança. Abraão está sendo ministrado pelo próprio Deus para o que viria, para a nova etapa, assim como nós agora estamos sendo preparados por Deus para o ano que está se descortinando, o ano que está à nossa frente, com quase que todos os dias ainda por virem, exceto 4 deles, mas Deus está nos preparando. E eu poderia dizer de forma análoga que o mesmo diálogo que Deus teve com Abraão, Deus tem conosco aqui, a mesma fala de Deus com o seu servo Abraão. É a mesma que Deus tem para conosco aqui, em pleno século 21, na IPI de Chapadão do Sul. Portanto, neste diálogo, em primeiro lugar, acompanhe comigo, Deus mostra que Ele não queima etapas na sua pedagogia. Veja o versículo 1, tudo começa com uma expressão: depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? A Bíblia não diz, então precisamos ver nos capítulos anteriores quais são estes acontecimentos que, depois dos tais,
começa uma nova etapa na vida de Abraão. Coisas ruins aconteceram na vida de Abraão. Por exemplo, a fome, a fuga para o Egito, capítulo 12, versículo 10. A mentira no Egito para salvar a sua pele por causa de Sara, sua esposa, Sarai, sua esposa, capítulo 12, versículo 13. Briga dos servos de Abraão com os servos de Ló, capítulo 13. Ainda no capítulo 13, a separação entre Abraão e Ló, o seu sobrinho, que também era seu sócio nos empreendimentos. O que mais? Guerra de Abraão e os seus servos contra 4 reis, capítulo 14, versículos 12 a 17. Coisas ruins aconteceram aos olhos humanos na vida de Abraão, mas também coisas boas. Promessa de Deus de Abraão um dia ter uma terra, capítulo 13. Abraão também é abençoado por Melquisedeque quando oferece seus dízimos ao sacerdote, ao sumo sacerdote, ao sacerdote Melquisedeque, capítulo 14 ainda. Coisas ruins, coisas boas. Igualzinho você em 2025. Você tinha uma expectativa profissional e as coisas não foram exatamente como você pensou e de repente teve prejuízos. Bateram no seu carro e fugiram. E aí a conta fica para você. Você passou 6 vezes a 85 por hora no radar. E aí a carteira ficou pendurada e o ano termina desse jeito. O filho que estava fazendo o cursinho reprovou e vai ter que fazer o cursinho de novo se quiser passar no vestibular nesse ano. Casamento entrou em crise em 2025. Depois desses acontecimentos, o desemprego, a crise, finanças, problemas, etc. Mas também coisas boas, coisas que Deus talvez fez na sua vida, no seu lar, acontecimentos que foram abençoadores na sua vida em 2025. Em tudo isso nós vemos o tratamento de Deus, o cuidado de Deus, Deus agindo na época certa, Deus agindo no ano certo, Deus agindo da forma dele, na soberania dele. E quando olhamos para isso, nós vemos que cada ano da nossa vida é uma etapa de treinamento. E nós, humanos, queremos queimar as etapas, porque sempre queremos o melhor. Sempre queremos o melhor aos nossos olhos e imediatamente. E Deus não queima estas etapas. Assim como existe a chamada graça comum. O que é graça comum? É aquilo que acontece de bom para toda a humanidade. O que é a graça comum? É a chuva na lavoura do justo e também do ímpio que zomba de Deus. Não vai chover só na lavoura daquele que crê no Senhor. A boa produção vem para o crente, para o não crente. A saúde para o que conhece a Deus e o que não serve a Deus. O ar que respiramos vem para aqueles que amam a Jesus e o têm como Senhor. E também não há uma bolha diferente, dizer, você não vai respirar. Não, todos respiram, é a graça comum. Mas se existe graça comum, pela lógica também existe fatalidade comum. Vem o desemprego para o cristão e para o não cristão. Você serve a Deus, ama a Deus. Comece a pisar na bola, atrasar, dá prejuízo para a empresa, você vê. Mas eu sou crente. Bom, vem o governo ruim e o governo bom. Vem a seca para o cristão e vem para o não cristão. Tem briga na família de um não cristão. E tem também entre familiares de cristãos. Não era para ter, mas tem. Em suma, todo mundo está sujeito aos mesmos dilemas existenciais. Basta fazer parte dessa massa coletiva que habita o planeta Terra, você vai ter dilemas e problemas. 2025 foi uma demonstração disso. Coisas boas aconteceram, coisas não tão boas assim, mas a boa notícia de quem ama Deus é essa, que depois destes acontecimentos, Deus nos dá uma nova etapa, Deus nos dá um novo ano, Deus nos dá uma nova oportunidade, Deus continua o seu treinamento, Deus continua o seu preparo para nós, Deus continua a nos moldar, nós continuamos na escola de Deus e vamos um degrau a mais. Depois destes acontecimentos, muitas coisas vão mudar.
Depois desses acontecimentos, há promessas de Deus. Depois desses acontecimentos, Deus continua no trono, Ele continua soberano. Depois desses acontecimentos, haverá visões de Deus para a sua vida. Depois desses acontecimentos, a presença de Deus na sua casa em 2026. Depois desses acontecimentos, o trabalhar de Deus no ano de 2026. Não fique agarrado ao passado como se todo ano que passou foi um ano ruim. Não trabalhe como se isso estivesse o ano de 2025 desconectado dos planos e propósitos e decretos de Deus. Há coisas novas que Deus está oferecendo para nós. Há coisas novas que vêm pela frente. Há coisas da parte de Deus se descortinando para as nossas vidas. Faça do 2025 uma escola e não uma cadeia emocional. Eu gosto da analogia de um pastor, um pregador, que diz: todos nós precisamos ter o nosso passado como retrovisores de um carro. Você precisa de retrovisor, você precisa olhar para trás enquanto dirige. Você precisa, numa viagem, de retrovisores, porque você precisa ter o controle daquilo que está à frente, o visual, e também o que está ao lado e o que está atrás. Mas você não fará uma viagem inteira olhando só para o retrovisor. Senão você não chega nem na vaca parida e já vai ter batido o carro. Você precisa, às vezes, de referenciais. Do que foi o ano de 2023, o que foi o ano de 2024, o que foi o ano de 2025. Acontecimentos que ficaram para lá, que foram escolas de Deus para a minha e para a sua vida. Mas Deus tem o ano de 2026 para continuar trabalhando e te dar coisas novas. Deus usa os acontecimentos anteriores para trabalhar na vida de Abraão. Deus usa acontecimentos da sua história, meu irmão, minha irmã, como uma escola preparatória para o que Ele tem para você. Deus usou o 2025 como um preparo para a nossa jornada de maturidade espiritual. Deus não queima etapas. Ele nos preparou 2025 com coisas boas e coisas indesejáveis. Mas é depois destes acontecimentos que vem o 2026 com aquilo que Deus tem para nós num degrau a mais, numa etapa a mais. Em segundo lugar, nesse diálogo, Deus fala sobre quem é Ele para você em 2026. Veja o versículo 1, a continuação. Veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, me disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Depois destes acontecimentos, Deus fala comigo e com você. Primeiro Deus deixa o caldo engrossar e depois Ele fala. Interessante, pedagogia de Deus, a didática de Deus. Depois destes acontecimentos, Deus traz uma palavra viva, específica a Abraão, com 3 elementos. Primeiro elemento, o cuidado dele. Deus dizendo: não temas. Deus dizendo a Abraão: não tenha medo. E a mesma palavra que Deus dá para nós para o ano de 2026. Se você é mais jovem, vai se lembrar daquele cântico: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Do Kleber Lucas, né? Se você é um jovem mais experiente, 60 anos, por exemplo, você já vai lembrar da harpa cristã. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. E se você é um idoso, mais idoso ainda, você vai cantar esse mesmo hino, fazendo aquelas respirações ofegantes assim, né? Deus cuidará de ti. E demora mais meio minuto para começar a outra linha do cântico, porque não aguento. Mas, querido irmão, mesmo que você seja um adolescente, ou seja um idoso, saiba disso, Deus está cuidando de nós em 2026. Aleluia! Não há o que temer.
366 vezes na Bíblia Sagrada encontramos a frase de Deus: não temas, para cada dia do ano. E quando for o ano bissexto, ainda tem um não temas a mais. Talvez você terminou o ano de 2025 perguntando: será que vou conseguir? Será que vou me casar? Ou então, será que vou terminar de pagar minhas dívidas? Ou será que eu vou passar no concurso? Não tenha medo, não tenha medo, não tema o ano de 2026. Segundo elemento, Deus fala com Abraão, trazendo-lhe proteção. Ele mostra a proteção que ele é. Ele diz: eu sou o teu escudo. Nós vivemos num mundo, num planeta cada vez mais inseguro. Cidades cada vez mais inseguras e violentas. Diga-me, dá para andar numa rua em qualquer capital do Brasil, qualquer cidade grande, você conseguiria andar na rua segurando um celular, uma carteira no bolso, andar tranquilo, ou uma bolsa? Não. Por quê? Porque vivemos em dias de insegurança cada vez mais. Alguns anos atrás, os irmãos cultuavam a Deus na nossa denominação, na cidade de Brasília, numa das igrejas um pouco mais afastadas, e no meio do culto entra um bando de ladrões bem armados, até com armamentos pesados, e faz uma limpa entre todo o povo de Deus ali, com celular, carteira, relógio e tudo mais, e até aquilo que foi arrecadado de ofertas e dízimos, etc. Parece redundante, né, dizer que teve um assalto em Brasília. Brasília rouba nós todo dia, com corrupção, com desvio de dinheiro, né? Mas isso aqui é mais um daqueles episódios de Brasília. Diga-me, um idoso sente-se seguro quando o dinheiro da sua aposentadoria está sendo roubado? Não. Diga-me, um pai de família sente-se seguro num país que elege políticos patrocinados pelo narcotráfico? Não. Mas não obstante, eu e você confiamos na palavra de Deus, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Ou então Salmo 91, debaixo das minhas asas estarás seguro. Não há o que temer, você não precisa temer circunstâncias. Você tem um Deus que cuida das circunstâncias, você não precisa temer homens, você tem um Deus que cuida de você. Você não precisa temer as forças, as trevas, os demônios, porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, você naturalmente tem autoridade espiritual. Quando falo sobre isso, lembro-me de meu pai falecido, pastor Elias Santos do Paraíso, plantador de igrejas no sul do estado do Paraná e no norte do estado de Santa Catarina. Alguns irmãos aqui o conheceram em vida. Era um homem de poucas palavras, mas incansável no ministério. Ao longo do seu ministério, trabalhou como pioneiro, abrindo portas, abrindo igrejas. Foram mais de 17 que nós fizemos as contas, 12 delas continuam sendo igrejas vivas e multiplicaram e tornaram-se mães de outras congregações, e assim por diante. Foi pastor até os 84 anos de idade. Eu estava com ele em Rio Negro, sul do Paraná, divisa de Santa Catarina com o Paraná. E lá havia uma igreja também começando, e também ele estava à frente do trabalho, junto com alguns bons presbíteros que pregavam, dirigiam, visitavam. Depois de um culto na manhã, uma irmã que tinha o esposo não crente e era um homem violento, ela disse: pastor, seria possível o senhor, na parte da tarde, visitar o meu esposo e falar com ele, porque agora ele está mostrando sinais de que está acessível ao Evangelho, ele quer ouvir a palavra de Deus. E essa sempre é uma boa notícia para um pastor. Após o almoço, ele foi para esta casa. Chegando lá, o receberam com alegria, mas aquele homem estava terrivelmente endemoniado. Durante o momento que papai conversava e estava ali procurando fazer a amizade, aquele homem, num ímpeto, levantou-se, foi até a cozinha, pegou uma faca grande, afiada,
e veio com o rosto transfigurado em direção ao pai. E ele, com aquela faca, veio. Meu pai, em como que eu diria? Uma coragem muito tranquila e serena, repreendeu e disse: fique paralisado, deixa ele paralisado em nome de Jesus. E aquele homem ficou com a mão assim. Papai ministrou, pregou. Aquele homem estava ouvindo a palavra de Deus, apesar de estar ali amarrado, intacto, como uma estátua. Depois ele fez o apelo, aquele homem entregou a vida para Cristo. E ele disse: agora sim, pode baixar a mão, e aquela arma branca caiu. E aquele homem, no culto à noite, foi, e hoje ele serve a Deus. Isso é autoridade espiritual. Mas também, isso é cuidado de Deus, é escudo de Deus. É Deus dizendo: eu serei o teu escudo. Você crê nessa palavra? Deus é o seu escudo em 2026. Quem pode tocar em você se Deus é o teu escudo? Quem pode investir contra você? Quem investir contra a sua vida arruma encrenca com Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar em você. Terceiro elemento, as vitórias em Deus. E Deus diz, depois: não temas. Depois de dizer: eu sou o teu escudo, ele diz: e teu galardão será sobremodo grande. A palavra galardão tem a ver com vitória, recompensa de vitória. No Antigo Testamento era o prêmio pelas guerras ganhas, era o despojo de guerra. No Novo Testamento era a coroa que um desportista ganhava logo após uma vitória que honrasse a sua nação. E dali para frente, aquele desportista teria desconto nos impostos de Roma e teria honras até o dia da sua morte. Galardão. E é isso que Deus está dizendo para Abraão. E é isso que Deus diz para nós. A sua e a minha herança no céu é imarcessível, é gloriosa. Isso nós já sabemos. Mas também a nossa herança nessa terra, da mesma forma, é grandiosa. Deus, entre tantas coisas que Ele te dá, Ele diz: você é eleito segundo a presciência de Deus. 1 Pedro. É justificado em Cristo e sem condenações. Romanos 8. É co-herdeiro de Cristo na glória celeste. É embaixador do reino enquanto estiver nesta terra. Então, cuidado, proteção e galardão. Terceiro elemento nesse diálogo. Você. Agora não é você, não é Deus que fala, mas é você que expõe as suas limitações. Veja comigo os versículos 2 e 3. Respondeu Abraão, isso depois de ouvir as promessas de Deus, depois de ouvir quem Deus é, ele ainda responde de uma forma pessimista. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão recebe uma promessa e continua a pôr barreiras na fala de Deus. E ele diz duas coisas: eu não tenho filhos. Como haverá uma grande nação a partir de mim se eu não tenho filhos? Não ter filhos por si só era uma humilhação para alguém naquela época. Um empreendedor pecuarista, como era Abraão, só seria grande se tivesse uma prole e os filhos ajudassem no negócio da família. Esse é o primeiro problema. Abraão diz: eu não tenho filhos. Então já é impossível o Senhor cumprir esta promessa. Segunda situação: meu herdeiro será meu funcionário, meu colaborador. O Damasceno quer dizer aquele que nasceu em Damasco, um estrangeiro. Ele será o herdeiro, porque não tenho herdeiro do meu sangue. Muitas vezes nós somos como crianças emburradas. Deus promete a nós e nós continuamos assentados no cantinho fazendo cara feia. Não olhe para as circunstâncias da vida. Ouça as promessas de Deus. Uns dizem: não tem gente para ajudar. Outros dizem: não tenho capacidade. Outros ouvem as promessas de Deus e dizem: eu não tenho tempo. Outros dizem: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito. Ou então: eu não tenho mais idade. Na psicologia se chama isso de crenças limitantes,
Quer dizer, você tem a possibilidade de um grande projeto de vida, mas algumas crenças que já estão moldadas, cristalizadas nos seus pensamentos, estão bloqueando esta possibilidade e fazendo de você apenas isso, quando você poderia ser isso para a vida. Nas mãos de Deus, no Evangelho, da mesma forma, e esse texto nos confirma isso. Você acaba crendo mais naquilo que impede o projeto do que nas possibilidades. São verbalizações de gente muito limitada, dizendo não posso, não consigo, não tem jeito. E tem muitos crentes que limitam Deus. Irmão, para 2026, ouse crer nas promessas de Deus. Não exponha limitações. Deus promete, você diz sim, acredito, creio. Quarto, nesse diálogo Deus não dá explicações, Ele continua a fazer promessas. Veja os versículos 4 e 5. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, isto é, o Damasceno Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E agora Deus está falando sobre Isaque, que viria depois. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Como Deus trata as nossas limitações humanas que colocamos para Ele, que queremos impor a Deus. Em primeiro lugar, Deus remove as suas limitações com objetividade. Deus fala objetivamente sobre os seus decretos eternos. Deus fala objetivamente sobre o que Deus projetou na eternidade para a sua vida. E em 2026 será a mesma coisa. Deus fala com objetividade. Deus diz para Abraão, eu vou fazer. E o texto diz ainda que Deus respondeu logo. Em outras palavras, Abraão estava terminando de falar, Deus já estava dizendo, vai ser do meu jeito. Você e a sua esposa Sarai vão gerar um filho. Deus não ficou enrolando, Ele fala objetivamente. Também, Deus conduz você para fora do cenário da limitação. Escute bem isso agora. Abraão estava dentro de uma tenda. Ele se criou em tendas. Ele viveu em tendas. Era o seu cenário, era a sua vida, era o seu cotidiano. Cercado de paredes de pano. Ele olha para o chão e vê tapete. Olha para os lados e vê tecido de tenda. Ele olha para cima e é tenda também. Isso significa que às vezes Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida e a gente fica olhando apenas o nosso cenário diminuto, o nosso cenário pequeno da vida, encolhido. Deus chama para fora, dizendo, eu quero que você veja outras coisas. Deus manda você levantar a cabeça, versículo 5. E Abraão saiu da tenda, não ficou olhando para baixo, mas olhou para o céu. Deus disse, erga a cabeça, erga os olhos. Você, quando deixa de olhar para o chão e ergue os olhos, você vê na grandeza da vida, na grandeza de Deus, possibilidades. Você vê que o teu problema de dentro da tenda tem uma dimensão muito grande, mas quando você sai da tenda, você vê que o teu problema já é menor e bem menor diante da grandeza do que Deus está mostrando para você. E aí você começa a ter o que nós chamamos de cosmovisão. É a visão de mundo. Não é apenas a visão da tenda, mas é a visão do que um crente deve pensar a respeito da política, da economia, da educação, da saúde, o que um cristão deve pensar a respeito do nosso planeta, o que um cristão deve pensar a respeito de coisas que virão ainda nos acontecimentos futuros para este mundo. Aí nós começamos a ter a visão ampliada do jeito de Deus. E Deus manda ainda começar a contar estrelas. Que tarefa difícil. Sabe por quê? Deus diz, comece a contar estrelas, se é que podes. Porque seria impossível. Tarefa impossível e eu te explico por quê. De acordo com a astronomia, estima-se que
o número total de estrelas no universo observável esteja na casa dos septilhões. Sabe o que é isso? 1 milhão, 1 bilhão são 1.000 milhões, certo? 1 trilhão são 1.000 bilhões. Aí vem o quadrilhão, quintilhão, sextilhão e septilhão. Nós temos no universo hoje cerca de 100 milhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias abriga, em média, 100 bilhões de estrelas. Colocando isso na perspectiva daquilo que estamos falando, seria, para quem gosta de matemática, 10 à 22ª potência. Foge a nossa ideia, foge do nosso pensamento. E Deus chama Abraão e diz, começa a contar. Tenta contar. Será assim o que eu tenho preparado para você, Abraão. Aleluia. Quando falo sobre isso, lembro-me de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Deus pode fazer coisas infinitamente mais do que tudo que você pensa. Deixe a sua visão de barraca, deixe a sua visão de tenda, levante a cabeça, comece a contar estrelas, saia do seu buraco existencial, ore por coisas grandes, ore por algo grande, ore por coisas difíceis, conte estrelas, creia na possibilidade de Deus fazer coisas grandiosas, creia na possibilidade de a igreja crescer e multiplicar, creia na possibilidade de Deus salvar seus familiares, creia na prosperidade dos seus filhos, creia num avivamento espiritual para a nação brasileira. Isso é contar estrelas. Conte estrelas, conte, creia, saia da tenda e conte estrelas em 2026. Nesse diálogo, apenas creia em Deus. A justiça de Cristo é imputada ao que crê. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao final da conversa, Abraão creu na fala de Deus, creu nas palavras de Deus, creu na promessa de Deus. Acontece que ele era já muito velho, e também Sarai, sua esposa, além de ter muita idade, era estéril. Mas para Deus não há impossíveis. Ele chama à existência coisas que não existem. Isso envolve a fala de Deus e a fé do ser humano. Abraão esperou contra a esperança, ele creu acima das impossibilidades. Ele creu em Deus incondicionalmente. Abraão saiu dos 99 anos de idade sem a esperança de ter um filho, sem ter um filho, e com 100 anos de idade ele tornou-se pai de Isaque, e Isaque depois de Jacó, Jacó dos patriarcas, e depois a grande nação de Israel, da qual nasce o Senhor Jesus. Isso se cumpre em Cristo, Deus abençoando a humanidade através da igreja do Senhor. E hoje eu e você somos enxertados em Abraão. E o apóstolo Paulo ainda diz que o enxerto ficou melhor do que a árvore. Que honra, né? Que coisa boa. Então, uma forma de a gente dizer, a promessa foi tão interessante, tão ampla, que chegou até mim. Quem crê transforma impossibilidades em possibilidades. Quem crê vê mananciais surgindo no deserto. Quem crê prova a vida renascendo, onde a morte chegou. Quem crê vê montanhas de problemas sendo removidas. Por isso Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ao final da conversa, a fé, diz a Bíblia, lhe foi imputada para a justiça, e eu já explico isso. Aqui também há algo que só vai se tornar plenamente inteligível na nova aliança, no Novo Testamento, através especificamente da epístola aos Romanos. Deus justifica a você e a mim pela fé. O que é a justificação? É mais do que perdão de pecados. Ele nos faz nova criatura através da fé em Cristo. E Deus
completa aquilo que falta em nós para nós nos encontrarmos com Deus através da vida de Cristo em nós e da justiça de Cristo imputada em nós. Isto é, Cristo entra na sua vida e a partir de então, Deus vê você como vê a Jesus, o seu Filho. Isso é justificação pela fé em Cristo. No Antigo Testamento, dizia-se apenas, como nesse texto, justificação pela fé. A fé daquilo que ainda iria acontecer de forma completa em Cristo. Mas no Novo Testamento já se diz a justificação pela fé em Cristo e na sua obra redentora. Deus aceita você por causa da justiça de Cristo em você. Senão Deus virava o seu rosto e não nos aceitaria. Justificados em Cristo, temos paz com Deus. Aleluia. Ou então, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cristão salvo tem a justiça de Cristo depositada na sua conta, inclusive para quando precisar em 2026. Fique em pé na presença do Senhor.